Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e vocês estão no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo de psicologia. Continuando falando sobre a Gestalt, certo? Agora a gente está falando sobre um ponto muito importante que é o campo psicológico. A gente vai entender um pouquinho sobre 3 pontuações importantes de ação da nossa percepção de quando nós olhamos e observamos alguma coisa. Como é que essa percepção funciona, né? Isso vai ser muito interessante. Então, se você quer saber mais sobre isso, isso vai te ajudar muito a entender, se você é estudante de psicologia ou um curioso, entender melhor todo esse escopo dessa teoria da Gestalt, tá certo? Bom, vamos lá. Outra coisa importante, está procurando livros sobre esse tema, bons livros sobre psicologia, eu tenho boas indicações para vocês, estão aqui na descrição, tem o link lá da Amazon, clica, dá uma olhadinha nos livros que eu indiquei para você, que são ótimos. Principalmente o livro Psicologias, que é o que eu estou usando aqui, pra gente fazer esses estudos, beleza? Então, se quiser, dá uma olhadinha lá e faça sua compra pelo link para ajudar o canal. Bom, vamos lá. É o seguinte, estamos falando agora sobre o campo psicológico, tá certo? É o seguinte, o campo psicológico, o que ele é para Gestalt, né? É como se ele fosse uma força, tá certo? Uma força que leva, que ao entrar em contato com aquilo que está em volta da nossa percepção, que está no nosso meio, ele faz com que a nossa percepção alcance os elementos, e ao alcançar os elementos, ela vai agir de uma determinada forma, tá? Essa determinada forma que ela vai agir é usando aquelas ferramentas para buscar a boa forma, certo? Eu já expliquei sobre a boa forma, a gente já falou das características nos vídeos anteriores. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, vem aqui na playlist. Tem outros vídeos sobre a Gestalt, tem mais de 40 vídeos de psicologia aqui no canal. E sobre a Gestalt já deve ter mais ou menos uns 4 ou 5. Então, pega todos os do mesmo tema que eu acho que vai te agregar e te ajudar e vai fazer você entender melhor esse vídeo aqui, certo? Então, vamos lá. Ela vai buscar a boa forma, e essa boa forma ela vai ser buscada porque eles vão conjecturar que existe um tipo de campo. Isso, gente, eles estão usando de uma forma figurativa, tá? Não é que é um campo magnético, mas eles estão usando isso para exemplificar. Uma espécie de um campo magnético que é como se ele causasse o efeito de nós procurarmos a boa forma, certo? Então é como se fosse algo praticamente natural, tá? Essa dinâmica de nós olharmos e nessa dinâmica de percepção do olhar, a boa forma ser o resultado, tá certo? Pelo menos aquilo que se busca na ação da nossa percepção, tá? Então isso é interessante, certo? E o que a gente entende? A gente pode entender que essa força, né, é uma tendência da percepção de buscar a boa forma, tá certo? E aí, então, vão ter 3 princípios fundamentais. Esses 3 princípios, eles são as características principais que a nossa percepção vai utilizar para chegar à boa forma, tá certo? Então, quais são esses princípios? O primeiro é proximidade. E calma que eu vou dar um exemplo de cada um e vou mostrar uma figura. Não sai daqui. O primeiro é a proximidade. O segundo é a semelhança, tá? O segundo princípio é a semelhança. O terceiro princípio é o fechamento. Esses 3 princípios vão fazer com que, ao usar a percepção, ao olhar esse ambiente em volta, eles vão fazer com que a nossa percepção venha a procurar algo, e quando ela achar, ela vai usar esses princípios para entender uma boa forma, certo? Para você que viu o vídeo anterior, onde nós falamos do exemplo da pessoa conhecida do outro lado da rua, vai ficar extremamente claro. Se você não viu, volta lá, eu vou deixar o link do vídeo anterior aqui na descrição, mas vem aqui no canal que no final do vídeo vai aparecer a telinha, clica lá para você assistir, é fundamental, tenho certeza que vai te agregar. Então vamos lá, temos esses 3 princípios, vamos falar um pouquinho de cada um e eu vou mostrar um pouquinho de cada um numa experiência aqui com você, tá certo? Bom, é o seguinte, o primeiro princípio é o da proximidade, tá certo? De aproximação. Esse é o seguinte, esses elementos, né, próximos, eles vão ter
a tendência, né, de se agrupar, certo? Então essa proximidade, ela vai fazer com que nós percebamos as coisas de uma forma específica. E como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Vamos lá. Eu fiz aqui uma imagem, é a imagem que é mostrada no livro, só que eu fiz ela reduzida, aliás, ela maior, para que eu não precise ficar colocando o livro aí na cara de vocês, tá vendo? Essas imagens aqui eu fiz elas de um tamanho maior e elas soltas, né? Para vocês terem contato. Então vamos lá. Vamos entender essa primeira forma aqui, tá? Olhem bem para essa forma, certo? Vocês estão vendo. Agora reparem uma coisa. Se eu perguntar para vocês o que vocês estão vendo como forma, provavelmente vocês vão me dizer que vocês estão vendo o quê? 3 colunas. 3 colunas, correto? Provavelmente você pensou isso. Por que você viu 3 colunas? Por que você não viu 3 linhas? Por que você não viu 3 linhas? Porque essa percepção, essa dinâmica de procurar boa forma, esse princípio de proximidade, ele vai fazer com que você trabalhe as figuras dentro da ideia de proximidade. Se você for observar, as figuras que estão próximas tendem a formar uma espécie de coluna, tá certo? Aqui o espaço é maior entre uma e a outra, certo? Não dá a ideia de continuidade. Agora, aqui dá uma ideia de continuidade. O que significa? Significa que você percebeu isso, a sua percepção percebeu isso, e para ela é muito mais fácil, então, tirar essas dificuldades de percepção e compreender que isso daqui é uma coluna, assim como as outras, certo? Então esse é um princípio e esse é um exemplo para você perceber como é que ele funciona na prática, ao observarmos as coisas. Nós observamos e uma coisa acontece, nós vamos trabalhar com o princípio da proximidade, enxergar as coisas com a questão da proximidade, certo? Isso pode ser inclusive aplicado no exemplo anterior que nós usamos do colega do outro lado da rua, em que só foi possível você similar que seria o seu colega porque tinha uma distância que desse a situação, né, gerasse essa opção, né, de poder ser aquela pessoa. Talvez se estivesse muito mais longe, o fato de estar distante, você inclusive não enxergar direito características que podiam parecer com o seu amigo na situação anterior, você não ia julgar que pudesse ser o seu amigo. Então, quando ele estava próximo, você pôde moldar a semelhança com o seu amigo e assim, moldando a semelhança, fez com que você julgasse que fosse uma pessoa conhecida sua, tá certo? Então, essa questão aqui é muito importante, porque a forma em que o meio se apresenta, em que as estruturas se apresentam, faz com que nós entendamos de uma forma diferente o meio. Então, isso daqui, esse estímulo, vai fazer com que a nossa resposta seja uma resposta diferenciada conforme ele se apresente, certo? Bom, vamos lá então a segunda característica, que é a semelhança. Essa daqui também é muito legal, tá certo? Nessa, os elementos semelhantes, eles são agrupados. Vamos entender. Olha só. Fiz outro aqui. Vou ter que colocar esse mais perto. Aqui. Observe. Certo? Quadradinhos, bolinhas e triângulos. Bom, o que acontece nesse daqui? Se eu perguntar para você, o que você vê aqui? Provavelmente, você vai ver 3 linhas. Provavelmente. A sua percepção vai te dar 3 linhas, certo? Olha que interessante, diferente do outro que você viu colunas. Ora, por que você está vendo linha, então, neste exemplo? Você está vendo linha, por quê? Porque o princípio da semelhança faz com que você junte aqueles objetos e elementos que são semelhantes. Então, não faz sentido você ver uma coluna aqui, porque esses elementos são diferentes. Então, a sua percepção, o seu cérebro, ele faz o quê? Ele junta o que é mais óbvio, que é a semelhança. Então, ele forma
essa percepção de visão. Então você tem uma reta. Então o que você está vendo aí, quando você olha, você provavelmente viu 3 retas. Por quê? Porque esse princípio pontua exatamente essa ação da percepção, que é a semelhança, tá certo? Esse então é a nossa segunda característica importante. E qual é o terceiro princípio, tá? Do campo psicológico, tá certo? Lembrando que esse campo psicológico, ele vai fazer com que você perceba as coisas de uma determinada forma, tá certo? Vamos então ao terceiro, que é o fechamento, tá? O fechamento, nós vamos trabalhar com essa imagem aqui, tá? Observe essa imagem. Se eu perguntar para você o que você está vendo, provavelmente você vai falar que está vendo uma pirâmide, um triângulo, né? Uma pirâmide. Por que isso? Porque olha aqui, observe que interessante. Essa ponta não existe, ela não está fechada. Sabe o que aconteceu? A sua percepção viu que essa forma é uma forma simples, e para que ela compreenda essa forma como uma pirâmide ou como um triângulo, ela só precisa imaginar que isso daqui seja uma continuidade e que seja essa ponta uma parte natural dessa figura. Então o que acontece? Automaticamente a sua percepção, ela completa a imagem, certo? Já que é uma figura que é um tanto quanto simples, certo? Então, ela faz essa ação, esse princípio que é o fechamento. E aqui é interessante que você não vê outra figura. Aqui a sua mente, ela vai provocar a visão de um triângulo e de uma pirâmide, tá certo? Com esses traços, quer dizer, você tem falta de traços aqui, que na lógica não representam nada, né? Você poderia muito bem falar que é 1000 coisas, só que a sua busca pela boa forma da percepção faz com que você automaticamente feche e entenda que isso daqui é um triângulo, tá certo? Isso aqui é muito importante. Esse foi o terceiro exemplo, esses são os 3 exemplos para você entender como é que funcionam esses princípios, tá certo? Nós entendemos 3 princípios aqui. O primeiro princípio é da proximidade, o segundo princípio é da semelhança e o terceiro princípio é do fechamento, tá? O que são esses princípios? São espécies de mecanismos da percepção que são usados para alcançar a boa forma. E por isso que nós, na nossa vida cotidiana, na nossa vida normal, a gente consegue entender as coisas. Por quê? Porque esse esforço com esses princípios faz com que nós consigamos entender as formas e aquilo que se apresenta para a gente, certo? Bom, vamos entender então uma coisa interessante. Esses princípios, esses pontos, eles vão levar a gente a um próximo campo, que vai fazer com que nós possamos entender de uma forma muito mais tranquila isso, que é o insight, tá? E lógico, eu vou explicar isso no próximo vídeo, que esse vídeo já está com 13 minutos. E eu vou explicar no próximo vídeo, então não perca o próximo vídeo, que ele tem a ver com exatamente o campo psicológico. Só que a ideia do insight é expandir esse campo psicológico e a gente vai falar isso no próximo vídeo. Bom, e aí tem uma pontuação importante, tá certo? Que é o seguinte, a gente tem que entender de uma forma bem simples, né? Que existe o estímulo, como nós já falamos em vídeos anteriores, tá? Existe o estímulo e o contexto desse estímulo, certo? Se você não sabe muito sobre o estímulo na questão psicológica, veja os vídeos, eu vou deixar aqui também linkado, que é o vídeo do behaviorismo. Aliás, veja toda a playlist, que lá eu vou falar sobre estímulo, resposta, comportamento, respondente, operante. Você precisa saber sobre essas coisas. Existe o contexto, então, do estímulo. Uma coisa importante que nós vimos aqui, nesse campo psicológico, é o contexto do funcionamento da resposta, certo? Da nossa resposta. Quais são os elementos e princípios que ajudam a gente formular e ter uma resposta ao estímulo que nós estamos sofrendo e recebendo, certo? Então, isso é uma das grandes importâncias desse tema do vídeo, certo? Bom,
Acho que é isso, galera. Completamos. Espero que você tenha gostado e entendido o porquê dessa pontuação. O próximo vídeo a gente vai falar sobre inside e depois vai ter um sobre a teoria do campo do Kurt Lewis, que é muito legal. Bom, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você curtiu, se te ajudou. Espero que você esteja acompanhando os vídeos de psicologia. A gente tem mais de 40 vídeos de psicologia. Logo mais, bem mais que isso, tá certo? E você vai curtir porque tem muita coisa legal e eles vão te ajudar com certeza. Você que é curioso, você que é estudante, você que não estuda psicologia, mas gosta de estudar psicologia porque faz parte ali da tua área de trabalho, eu acho que isso é interessante e a gente está avançando no conteúdo, tá certo? Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no joinha para o YouTube divulgar o nosso vídeo, tá certo? De compartilhar nas redes sociais também, porque o vídeo tem uma qualidade bacana de informação para você. Tenho certeza que você curtiu. E deixa eu ver, eu acho que é isso, né? Bom, é isso aí então, até o próximo vídeo, até mais e valeu, um abraço a todos.